Fala galera, tudo bem? Professor Luciano na área, como é que vocês estão? Tudo certinho? Saudade de vocês, galera do ensino médio aí, primeiro, segundo e terceiro ano, tudo de boa? Galera, hoje eu trouxe um assunto bem interessante, cara, que são as conjunções, beleza? Tem que apontar pra cá, não posso esquecer. Então a gente vai falar das conjunções, são palavras de ligação, então sempre presentes nos textos de vestibular. Cada conjunção vai ser utilizada muito entre esses parágrafos para estabelecer uma conexão entre eles. E além da conexão, a gente vai perceber também que eles possuem valores semânticos. Então é muito importante conhecer cada uma das conjunções, cada um dos seus significados, já que a gente está falando das conjunções em língua espanhola, e também seus respectivos valores semânticos. Por isso eu trouxe para vocês uma listinha, tá? Com as principais conjunções que caem nas provas de vestibular. Então esse vídeo vai ser muito útil para você conseguir realizar essas questões, beleza? Inclusive tem questões também, falando em questões. Vamos lá. Olha para essa tabelinha aí. Eu separei as conjunções em conjunções coordenativas e subordinativas. Isso está ligado à relação entre as orações. Se a relação entre as orações for uma relação independente, a gente vai ter as orações e as conjunções coordenativas, beleza? E se for a relação for de dependência, a gente vai ter as conjunções subordinativas. Aí o nome já vai te ajudar um pouquinho, né? Ou elas são orações coordenadas, ou seja, independentes, ou elas são orações subordinadas. Subordinadas a quem? É uma oração principal. Língua portuguesa, você saca um pouquinho disso, só para deixar a sua cabeça mais assim aberta, beleza? Então vamos lá, as coordenantes, beleza? Nós vamos ter as principais, as adversativas, sempre caem na prova do Enem, na prova da UERJ, então a gente tem que saber esses caras. Olha lá, pero, que é o mais, porém, contudo, todavia. O próprio mas, ele também aparece muito nos textos. E o sin embargo, galera. Sin embargo é o no entanto. A gente precisa ter essas conjunções adversativas, né, que vão aparecer entre as orações independentes, que é a relação de coordenação. Então, o pero e o mas são sinônimas, e o sin embargo, que é o no entanto, aparece muito também. Cara, eu acho que tem mais de 10 questões da UERJ que pegam essa conjunção sin embargo e pergunta para você ou o seu valor semântico, ou pede para você substituir essa conjunção sem perda de sentido. A gente vai ver várias questõezinhas daqui a pouco, tudo bem? Então essas são as adversativas que expressam oposição de ideias, beleza? Temos também as copulativas, que são as conhecidas como aditivas da língua portuguesa, tá? Então a gente vai ter o i, que é o y, o y, tá? Vai funcionar. Vai ter o E também, porque em alguns casos o I não pode aparecer em espanhol, então ele é substituído pelo E. Vai ter o ni, que é o nem, e o que também funcionando como copulativa, né? Como uma conjunção que expressa valor aditivo. Uma outra que pode aparecer muito, que não está nessa lista, você pode anotar aí no seu caderno, é o además, que é o além disso. Esse además ele também é muito importante e aparece em muitos textos, tanto do Enem quanto da UERJ, beleza? Bom, depois ele vai botar aqui las distributivas, tá? Que tem o valor alternativo, elas são conhecidas em português como alternativas, então a gente vai ter o este, aquele, ya, bien, bien, cerca, lejos, e as disjuntivas que também são conhecidas como alternativas, né? São as principais ali, o ou, que é o o, que é escrito como o na língua espanhola, ele vai ser muitas vezes substituído pelo u. Então a gente vai ter o e o u como sinônimos, tá? Que tem esse valor significativo em português como ou. O ora, o bien, são as com valor alternativo. E as explicativas são as clássicas, o esto es, o sea e es decir. Isto é, ou seja, e quer dizer. Então essas conjunções, elas aparecem muito, elas foram retiradas realmente de provas e coloquei nessas tabelas para que a gente possa ter muito tranquilo assim na nossa cabeça as principais conjunções. As subordinativas, elas já vão estabelecer uma relação de dependência com a oração principal, tá? Então a gente vai ter novos valores semânticos aparecendo. Por exemplo, as primeiras são as conjunções condicionais, tá? Então a gente tem o si, que é o nosso C da língua portuguesa, ele é muito importante, aparece muito. O como, que pode também ter valor condicional, a menos que é um outro condicional da língua espanhola. As causais, galera, que vão ter relação de causa aí
E depois a gente vai ver também as consecutivas que vão ter relação de consequência, mas primeiro vamos para as causais aí. A gente vai ter o porquê e o pues, que são as principais conjunções dentro desses valores semânticos de causa, beleza? E as consecutivas a gente vai ter o por lo tanto, luego, así que, notem que tem uma reticências, então pode ter algum termo ali entre as duas, e o por consiguiente, muito bem? Valor concessivo, cara, eu sempre chamo a atenção do aluno para o valor concessivo. Valor concessivo é dentro das orações subordinativas. Valor adversativo é dentro das orações coordenativas. Então, muito cuidado, porque as pessoas ficam achando que concessão e adversidade é a mesma coisa. E não é. A adversidade é uma oposição direta de ideias. Concessividade vem do verbo conceder. É quando você concede razão a alguém ou a algo que foi dito por alguém. Então a concessiva vai estar dentro das orações subordinativas. Isso aí é língua portuguesa, vocês precisam saber. Tudo bem? Então quais são as orações concessivas principais da língua espanhola que aparecem nos textos de vestibular? Ele vai colocar ali, ó, coloquei para vocês o aunque, que é o ainda que, e o si bien, também tem valor concessivo, tá? O aunque também pode ser traduzido como embora, tudo bem? E aí quando a gente pensa em valor concessivo, é muito fácil quando a gente cita exemplos. Por exemplo, se você diz para mim assim, professor, hoje está chovendo muito, aí eu tô com muita vontade de ir à praia surfar, porque para mim, seja chuva, seja sol, o importante é ter onda. Aí eu digo assim para você, embora esteja chovendo muito, irei à praia. O que eu tô fazendo com embora esteja chovendo muito? Eu tô concedendo razão a você. Eu tô dizendo que você tem razão, que de fato está chovendo muito. Mas eu estou colocando a minha opinião logo depois. Então esse é o valor concessivo. Embora esteja chovendo muito, irei à praia, é uma oração concessiva, porque eu tenho embora, que é uma conjunção concessiva, e porque eu concedo razão àquilo que você me disse anteriormente, tá? Então sempre pensando nessa ideia de conceder razão a algo ou a alguém. Essa ideia está dentro das orações subordinativas, dentro do valor semântico de concessividade, tudo bem? E o aunque é o principal conector concessivo da língua espanhola, beleza? Então vamos lá. As finais, né, que são as finales, que a gente vai ter sempre usando com o valor de finalidade. Então a gente tem o para quê, que é o mais importante tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola, e o a fim de que. Essas são as conjunções que apresentam um valor semântico de finalidade. Depois a gente vai ter as comparativas do tal como, o mas que, beleza? As que vão expressar modalidades ali, o como e o segundo, valores temporais, quando, depois, tem também um que eu gosto muito, que aparece muito nas provas, que é o mientras. Esse você pode acrescentar aí no seu caderninho. Mientras significa enquanto, expressa simultaneidade, ou seja, duas ações ocorrendo concomitantemente, ao mesmo tempo. Belezinha? E a gente também vai ter ali uma de lugar, que é o donde. Tranquilo? Essa tabela aí vai te ajudar muito, porque, volto a dizer, essas conjunções foram retiradas das provas e colocadas aí para você nunca esquecer. Combinado? Vamos ver aqui, cara. Não sei quanto que a gente está de tempo aí, produção. 8 minutos? Então vamos ver, acho que a gente consegue ver algumas questões aí. Vamos que vamos. Olha lá, questãozinha da UERJ, galera, 2018, simulado, ou seja, é uma questão muito semelhante ao exame de qualificação, primeiro exame de qualificação. E vamos dar uma olhada ali, agora já estou apontando direitinho a produção, estou aprendendo, estou pegando a manha desse negócio. Então vamos lá. Pese a la resistencia que pueden presentar algunos abuelos. Então a gente já sabe aí que o texto está falando, né, dos avós, da resistência que podem apresentar alguns avós. E o PCA está dando a ideia, está dando a intenção do apesar de. Então olha aí, vê se você já capta essa ideia, não vou te dar a resposta agora. Hay muchos adultos mayores, ou seja, adultos com idades mais elevadas, lembrando que o maiores representa isso, né? Representa as pessoas mais velhas. Então, hay muchos adultos mayores que ven la tecnología como un medio de obtener lo que buscan en esos años de menos compromisos. Pueden comprender que son capaces de contribuir con sus familiares en ciertas tareas, escolares, por ejemplo. Acceder a recetas de cocina, ver programas de televisión o la novela de moda e comunicar-se. Então vamos pensar o seguinte, cara. A gente tem aí um trecho bem grande e a gente tem o conector PCA, falando da resistência dos avós. Tranquilo? Vamos ver o que ele está retirando desse trecho. Pese a la resistencia que puede presentar algunos abuelos,
en la línea 23, el conector PCA establece a ideia de... Questão ridícula de fácil. Volta aqui, ó. Volta aqui. Você já percebeu que essa oração tem uma relação de dependência. Então esquece com valores coordenativos. Opa! Vamos para os valores subordinativos. Tudo bem? Então, qual dessas aqui, condicional, causal, consecutiva, concessiva, final, comparativa, modal, tempo e lugar, qual desses valores semânticos você acha que está ligado ao apesar da resistência dos avós, ou seja, eu estou concedendo razão ao fato de que os avós resistem. Se eu estou concedendo razão a esse fato, qual é a resposta correta, galera? Valor concessivo, letra C, concession. Tranquilinho? Se ele, por exemplo, nessa questão pedisse para você substituir o PCA por uma de mesmo valor sem perda de sentido, você ia lá na sua tabela, ia pegar o A1Q e ia substituir e ia estar tudo certo. Estou falando isso com você porque muitas vezes ele pede valor semântico e muitas vezes ele pede para você substituir por outra conjunção de mesmo valor semântico. Então já fica ligado nessas duas estruturas de questão, que são questões clássicas da prova da UERJ, não só da UERJ, na do Enem também. Tranquilo? Pessoal, espero que tenha sido aí bacana para vocês. Vamos parar aqui perto dos 10 minutinhos para vocês também não dispersarem, não acharem que tá muito, nossa, muito conteúdo. Mas se liga nessa tabela, se liga nessa questão aqui como exemplo e em breve eu volto com mais novidades para vocês. Tranquilo? Beijo, fiquem com Deus, se cuidem e tamo junto.